Unidades de armazenamento são novidades no Brasil, mas em outros países elas são muito populares há bastante tempo. Não é incomum que, ao se mudar para um lugar menor, uma pessoa ou uma família alugue uma unidade de armazenamento para guardar algumas coisas que não caberiam na casa nova. Porém, muitas vezes as pessoas param de pagar as unidades por diversos motivos. Às vezes o responsável morre, às vezes perde o emprego ou simplesmente esquece. Para a empresa responsável pelo aluguel não fica no prejuízo. Essas unidades são leiloadas. Geralmente o leilão funciona da seguinte forma: a empresa abre a porta para que os interessados observem à distância o que pode ter lá dentro, mas ninguém pode mexer nos objetos. Se eles estiverem cobertos, por exemplo, os lances do leilão serão dados pelo que as pessoas imaginam que tem ali. Aqui estão algumas das maiores descobertas em unidades de armazenamento. Vamos começar! Cofre. No YouTube existem alguns canais dedicados a mostrar como é o dia a dia das pessoas que compram itens de unidades de armazenamento para revenda. Um dos maiores mitos, segundo quem vive disso, é o que de achar um cofre seria o equivalente a achar muito dinheiro. Para desmentir isso, esse grupo decidiu filmar a abertura de um dos cofres que acharam em um leilão. Eles queriam mostrar que geralmente encontram apenas papéis sem real valor, mas ao abrir o cofre foram surpreendidos. Lá dentro havia $26.420. E isso, além de alguns charutos e, claro, a papelada sem valor esperado. Quadros. Arte é uma coisa bastante comum de se encontrar em unidades de armazenamento abandonadas. Porém, geralmente são produções amadoras ou até mesmo cópias de grandes obras, por mais bem feitas que sejam. Por isso, ao encontrar diversos quadros de um artista chamado Frank Gutierrez, da Hell, foi em busca de uma especialista no pintor para descobrir se aquelas obras eram reais. Ao verificar o número de pinturas e desenhos do artista, a especialista ficou impressionada. As obras eram realmente todas do pintor e no total valiam cerca de $300 mil. Considerando que ele gastou $3.600 pela unidade, o lucro foi imenso. Beach Boys. Você pode até não conhecer os Beach Boys, mas essa foi uma banda de grande sucesso nos anos 60. E assim como os Beatles e Rolling Stones, eles têm muitos fãs. Por isso, quando itens dos primeiros 10 anos da banda foram encontrados em uma unidade de armazenamento leiloada, a pessoa responsável pelo lote sequer quis se identificar, afinal a descoberta era milionária. Entre os itens havia o primeiro cheque recebido pela banda, letras e músicas manuscritas, contratos e muitos outros itens que colecionadores pagariam fortunas para ter. As coisas foram consideradas tão pessoais que membros da banda e familiares tentaram entrar na justiça para recuperá-los, mas não deu muito certo. Quem quer que tenha sido sortudo pela aquisição conseguiu colocar os itens em um leilão que ultrapassou os $10 milhões em lucro. Ford Falcon. Esse comprador deu um lance de $800 por uma unidade de armazenamento, mas ele só tinha visto fotos dela, já que o leilão era online. Ele conseguia ter uma boa ideia que havia um carro e pedaços de motor lá dentro, nada além disso. O Ford Falcon é um carro especialmente valorizado por ser ótimo para customizações. Ele ficou muito famoso na época dos filmes originais de Mad Max, onde um desses era utilizado pelo protagonista. Os $800 do comprador foram facilmente recuperados, já que o carro tinha todas as peças e quase nenhuma avaria. Trocando os fluidos e comprando uma peça de apenas $10, ele conseguiu sair dirigindo da unidade de armazenamento com um carro clássico, que reformado daria bastante lucro para ele. Mochila.
Quando começaram os lances por uma unidade onde havia um aspirador, uma caixa de plástico claramente vazia e uma mochila velha, não houve muito interesse. Na verdade, Bill, o cara que deu o lance inicial, saiu vencedor. Foi alvo de brincadeiras por ter gastado dinheiro com aquilo. E quando ele começou a tirar as coisas da mochila, quase acreditou que realmente tinha gastado dinheiro à toa com roupas e sapatos velhos. Isso até mexer no bolso da frente, onde havia um envelope. Dentro dele, 15 notas de $100. E quem riu da compra se arrependeu por ter perdido $1.500. DeLorean. Os britânicos também encontraram algumas coisas bem interessantes em unidades de armazenamento. Um bom exemplo é este caso de um leilão de uma unidade que passou mais de 20 anos fechada. Não dava para saber exatamente o que havia ali, já que diversos panos cobriam o prêmio principal. Mas quem estava presente para dar os lances tinha quase certeza de que, pela forma, aquilo era um carro. Os compradores levaram a unidade pelo equivalente a $3.300, o que geralmente é muito. Ainda assim, pelas formas, eles tinham a esperança de que fosse alguma coisa importada e esportiva. Não ficaram decepcionados ao tirar os panos que cobriam e encontrar um DeLorean, bem parecido com aquele que fez fama do carro e ganhou as telas de cinema em De Volta para o Futuro. Por ser um carro bastante valorizado, principalmente pelo histórico no cinema, ele pôde ser vendido pelo menos $32.000. Motos. Um leilão em Boston não parecia ser exatamente interessante. Ainda assim, a disputa por uma unidade onde havia um plástico cobrindo a maior parte do que havia lá dentro e mais um monte de coisas inúteis ao redor estava bastante acirrada. O arremate foi de $4.000, mas os compradores estavam torcendo para encontrar alguma coisa que realmente valesse todo o dinheiro que gastaram. Afinal, os móveis velhos e brinquedos de criança que estavam à vista certamente não pagariam pelo lote. Ao tirar o plástico, porém, eles descobriram duas Harley Davidson que pareciam novas. Para não ter problemas com a polícia, eles checaram a situação das motos no departamento de trânsito. Elas não eram roubadas e não tinham irregularidades. A melhor parte era que cada uma delas valia pelo menos $20.000. Ouro. Ao contrário dos demais, esse caso não tem nenhuma relação com leilões. A polícia australiana conseguiu rastrear uma unidade de armazenamento em Sydney, onde ladrões estavam escondendo mais de $6,5 milhões em joias, pedras preciosas e barras de ouro. Isso sem contar as armas de fogo e mais de $4 milhões australianos e valores não divulgados em moedas estrangeiras. Infelizmente, nesse caso, ninguém saiu lucrando nada e a polícia não fez prisões imediatas. Gibi. Embora a sua tia possa pensar diferente, quase nunca gibis são coisas realmente direcionadas para crianças. E alguns números específicos e históricos deles podem valer muito dinheiro. Um dos casos mais famosos é o de Action and Comics, de 1938, que vem com a primeira história já publicada do Superman. A revista é muito cara e, em bom estado ainda, vale muita grana. Nicolas Cage, que no passado já chegou muito perto de interpretar o Homem de Aço, tinha uma dessas pela qual pagou cerca de $150 mil quando comprou. Até o dia em que alguém invadiu a mansão do ator e desapareceu com o gibi e mais 2 outros, incluindo a revista onde acontecia a primeira aparição do Batman. Anos mais tarde, a Actions and Comics do Superman foi encontrada à venda em uma loja de antiguidades. O dono alega ter comprado itens de diversas unidades de armazenamento e não tinha certeza de qual delas veio o gibi. Depois de recuperada, a revista foi vendida por um valor recorde, $2,100,000. Moedas antigas. Em um leilão da Califórnia, um comprador resolveu dar lances por 2 unidades de armazenamento que pertenciam ao mesmo dono. A empresa responsável pela venda acredita que ele provavelmente tenha morrido, já que o pagamento já estava atrasado há alguns anos e não conseguiram localizá-lo. O comprador levou ambas as unidades, uma por $6 e outra por $11 mil, e $17 mil é um valor considerável, o que quer dizer que ele provavelmente tinha visto alguma coisa interessante entre os móveis e outros objetos quando as portas foram abertas.
Mas ele não esperava o que aguardava dentro de 2 cestos de lixo plástico. Ao começar a limpeza da unidade, o comprador não identificado por motivos de segurança encontrou centenas de moedas antigas em excelente estado. Apesar de ter gastado um dinheiro considerável na compra das unidades, o $500 mil que conseguiu com a venda das moedas conseguiu fazer com que valesse a pena. Qual seria seu achado favorito em uma unidade de armazenamento como estas? Conte pra gente aqui nos comentários. E claro, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!